10, a promessa do Espírito. Hoje nós estaremos estudando, como nós já viemos estudando sobre Jesus no Evangelho de João, sobre o olhar do apóstolo do amor. Temos estudado sobre a pessoa de Jesus, o Verbo, o pão da vida, a verdadeira adoração. E temos estudado lições tão maravilhosas, a humildade de Cristo. E hoje nós vamos estudar sobre o que Jesus disse a respeito da promessa do Espírito. O texto áureo da nossa lição, João, capítulo 20 e o versículo 22. Vamos ler todos juntos, bem forte, 1, 2, 3. E havendo dito isto, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. João 20, 22. A verdade prática. 1, 2, 3. A promessa do Pai não se restringe a um grupo particular ou a um período específico, mas inclui todos aqueles que se arrependem e creem no Evangelho. Glória a Deus. Só um adendo nesta verdade prática. A promessa do Pai não está restringida aos obreiros, aos pastores, a um grupo específico, mas a todos que se arrependem e creem no Evangelho. O Espírito Santo está disponível para todos os que se arrependem e creem. João capítulo 14 e o versículo 16, e nós vamos estar lendo pelo menos 3 textos bíblicos. Capítulo 14 de João, capítulo 16 e o capítulo 20. João 14, 16, leitura bíblica em classe, diz assim a palavra de Deus: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. O Espírito da verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Mas aquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. João capítulo 16 e o versículo 7. Todavia, digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vós, mas se eu for, enviar-vos-ei. E quando ele vier, convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo. Mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. João capítulo 20 e o versículo 21 a seguir. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, também eu vos envio a vós. E havendo dito isso, assoprou sobre eles e disse-lhes: recebei o Espírito Santo. Tome o seu assento, por favor, em nome de Jesus. Meus irmãos, quando nós falamos sobre a promessa do Espírito Santo, não há como nós não primeiro pensarmos sobre, de fato, quem é a pessoa do Espírito Santo. E eu lembro os irmãos que numa terça-feira nós estivemos ministrando aqui sobre a voz do Espírito Santo, a voz que precisamos ouvir. E eu fiz um breve resumo sobre quem é o Espírito Santo, a obra do Espírito Santo em nós, qual o papel do Espírito Santo, e vale a pena lembrar algumas coisas. Por exemplo, uma delas, o Espírito Santo, ele não é uma força, não é um fogo, não é água, não é uma pomba, não é algo normal. Ele é
a terceira pessoa da Trindade Santa. Então, ele não é uma vontade, ele é uma pessoa. Então, nós usamos o exemplo aqui, já na revista passada também, combatendo as heresias a respeito da pessoa do Espírito Santo e da Trindade. Lembra os irmãos que nós falamos sobre o sol, e aí comparamos a Trindade como o sol. O sol tem três aspectos, pelo menos três. O sol em sua totalidade, que simbolizaria o Deus Pai, que está no seu firmamento, no seu trono. Nós temos o brilho, que é a pessoa de Jesus, ou simbolizaria a pessoa de Jesus, mas também existe o calor do sol, que simbolizaria a presença do Espírito Santo. É o mesmo elemento, mas é dividido em três formas. Ou também usamos o exemplo do ovo. O ovo é composto de três partes: a casca, a clara e a gema. Não deixa de ser o ovo, mas tem três partes que são diferentes, em uma só. Então, o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. Terceira não porque é inferior, mas porque tem um papel diferente nesta obra. Deus se revela no Antigo Testamento, revela suas leis, o seu caráter através da sua palavra. Ele envia o Filho que vai morrer morrer pelos pecados da humanidade, em lugar da humanidade, pagando esta dívida dos pecados que era nossa. Jesus, ele vai ascender aos céus, mas ele não nos deixou órfãos, como nós lemos aqui. Ele envia o Consolador, o Espírito Santo, que hoje está conosco, e um dia nós usamos esta expressão, a segunda vinda de Jesus, mas Jesus virá aos ares, e o Espírito Santo se retirará da terra, e a igreja subirá junto com o Espírito Santo, e nós encontraremos o Senhor nos ares. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, ele vai dizer que só há um que resiste ao espírito do anticristo, e é o Espírito Santo, é o que opera na igreja, é o que está no meio de nós. Então aqui, meus irmãos, Jesus, no capítulo 14, o capítulo 16 e o capítulo 20 do Evangelho de João, os versículos que nós lemos, Jesus está falando sobre a promessa do Espírito Santo. É lógico nós vermos o capítulo 20 e vermos Jesus agora entregando ou dando a eles a pessoa do Espírito Santo. Nós devemos entender que a promessa do Espírito Santo, ela não se cumpre em Atos capítulo 2, ela se cumpre em João capítulo 20. Atos capítulo 2 é uma outra situação, é a situação do revestimento, uma capacitação do poder do Espírito Santo para que eles pudessem pregar o Evangelho, porque tudo que Deus nos dá tem um propósito, o propósito de anunciar o Evangelho a toda criatura. A promessa do Espírito Santo, ela está em João 14, João 16, e se cumpre em João capítulo 20, quando Jesus, ressurreto, aparece no meio dos seus discípulos e assopra sobre eles este Espírito Santo e entrega a eles o Espírito Santo. Agora, o Espírito Santo já não está sobre eles, mas está dentro deles, morando. Eles são templo e morada de habitação do Espírito Santo. Então, nesta lição, nós aprenderemos em três tópicos: a promessa do Pai, o Espírito habita os discípulos, e o terceiro, a promessa do Pai no dia de Pentecostes. E estaremos estudando brevemente nesses minutos sobre este contexto bíblico, sobre a obra do Espírito Santo em nós. Tem algumas coisas, irmãos, que nós já estudamos e estaremos apenas lembrando aqui nesta manhã. Lembre os irmãos que, se tiver alguma dúvida, não é pecado levantar a mão, perguntar assuntos relacionados à lição. Se tiver alguma dúvida a respeito de outra coisa, de onde veio os dinossauros, pastor, aí você pergunta depois, tá bom? Que é uma coisa que não tem nada a ver com a
lição. Então, ponto 1, o tópico primeiro, a promessa do Pai. Subtópico 1, Jesus enviará o Consolador. Antes de nós falarmos sobre isso, só lembrando os irmãos, nós já vivemos esta realidade, tá bom? No Evangelho de João, capítulo 14, lemos: Ele vos dará outro Consolador. Este Consolador é o Espírito Santo que habita convosco e estará em vós. Põe atenção nesta expressão. Versículo 17 do capítulo 14. Jesus está dizendo, ele habita convosco e estará em vós. Olha, as duas palavras, elas estão em um tempo diferente. Habita, presente. Então ele habita com vocês, mas ele estará em vós. Essa palavra habitar revela que o Espírito Santo naqueles dias estava operando no meio deles, mas eles não tinham uma comunhão plena com o Espírito Santo. E Jesus está dizendo, hoje ele habita, mas depois ele estará em vocês, dentro de vocês. Haverá uma comunhão plena, uma comunhão completa. Irmãos, se nós entendêssemos essa verdade, porque isto já é real nos dias de hoje. O Espírito Santo já veio, já foi soprado aos discípulos, o revestimento do Espírito Santo já foi derramado sobre a igreja. Se nós entendêssemos esta realidade, ele não mais simplesmente opera entre nós, ele habita em nós. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios, chega a dizer que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos este templo, nós somos este povo. No Antigo Testamento, principalmente no livro dos Juízes, ou quando nós lemos alguma coisa relacionada aos profetas do Senhor, nós vemos que o Espírito Santo vinha sobre eles, pousava sobre eles, os tomava possantemente e os capacitava para alguma obra, mas agora o Espírito Santo habita dentro de nós. Irmão, se isso não mexer com você, imagine nós chegarmos no céu, lá irmão Paulo, e nós começarmos a perguntar para os profetas, como foi profetizar a respeito do Messias, como foi falar coisas que se cumpriram, e eles vão responder, nós vamos ter o conhecimento pleno, mas eles perguntarão a nós, como é ter o próprio Deus morando dentro de vocês? Porque nós profetizamos a respeito disso, mas não vivemos esta realidade. É claro que no céu nós estaremos em comunhão plena com Deus. Agora, irmãos, nós precisamos entender. Se nós entendermos esta verdade, nós viveremos a vida cristã de maneira diferente. Para nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, vir a um culto não será um peso. Para nós que temos o Espírito Santo dentro de nós, orar não será algo que seja um peso para nós. Ter comunhão com Deus, congregar, quem tem o Espírito Santo dentro de si, deseja estar na casa de Deus, amar os irmãos, perdoar, ter comunhão uns com os outros, ter paz com Deus e paz com os irmãos. Por mais que tenha uns que são as peças raras, mas a gente vai com a presença do Espírito Santo, capacitando-nos a suportar, amar, e nos ajuda a abraçar até mesmo os que são mais complicados. Agora eu lhe pergunto, você sabe que o Espírito Santo habita em você, e você vive esta realidade? Ou você vive como alguém que não tem o entendimento que o Espírito Santo está dentro de você? Por isso que nós temos mandamentos, irmãos, tão importantes. Não extingais o Espírito Santo, não entristeçais, não apagueis o Espírito Santo, pelo qual fostes selados, porque o Espírito Santo está dentro de nós. O pecado que não tem perdão é o pecado de blasfêmia contra o Espírito Santo. Então Jesus está fazendo uma promessa, ele habita convosco e estará em vós.
E hoje nós vivemos esta promessa. No capítulo 16, é mencionado que quando o Consolador chegar, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo, evidenciando a atuação regeneradora da terceira pessoa da Santíssima Trindade. No capítulo 16, versículo 8, Jesus está falando sobre a função do Espírito Santo que habita em nós. O que? Convencer. É o Espírito Santo que convence da justiça, do pecado e do juízo. Por exemplo, ontem nós estávamos no culto, pregamos, Deus abençoou. No final, um homem veio reconciliar com Jesus. 15 anos afastado da presença de Deus. Quem foi lá que trabalhou no coração dele? Quem foi aquele que convenceu ele a voltar para os caminhos de Deus? Não foi o pastor Marcelo, não foi. Não foi o bom hino que cantaram no culto, foi o Espírito Santo, convencendo da justiça, do pecado e do juízo e guiando a toda a verdade. É o Espírito Santo que trabalha, que opera, que move dentro de nós. E nós devemos entender. É lindo, irmãos, nós vemos promessas na Bíblia que se cumpriram e hoje estão disponíveis a nós. Que Deus nos dê a graça de não vivermos a vida cristã estagnados, acomodados, paralisados, robotizados, engessados, mas que nós possamos entender essa verdade. O Espírito Santo mora em mim, eu quero viver de maneira que o agrade e que Ele tenha liberdade completa de dirigir a minha vida, para que eu possa ser guiado completamente por Ele. Quem deseja isso? Ponto de número 2, o Consolador. Então nós já aprendemos que Jesus estava dizendo que o Espírito Santo habita, mas estaria neles, uma promessa. E que esta obra do Espírito seria para convencê-los da justiça, do pecado e do juízo. Agora, Jesus está falando sobre o Consolador. E por que Jesus está falando sobre o Consolador? Porque o Jesus estava falando sobre sua necessidade de morrer, ser crucificado, se entregar no nosso lugar, para morrer pelos nossos pecados, para a remissão deles, para que nós tivéssemos acesso ao Pai. Por isso que Paulo disse a Timóteo, primeira carta 2,15, que só há um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Só Ele foi aquele que morreu. E agora Jesus está dizendo, eu vou para o Pai, mas eu não vou abandonar vocês. Eu vou para o Pai, e ele sabia que aquela palavra de ir ao Pai estava entristecendo os discípulos. Imagine você amar muito uma pessoa, ama muito, e aí ela diz para você, eu vou embora, vou te deixar. Você vai ficar feliz ou alegre? Ah, estão ligados, né? Aleluia. Feliz ou triste? Triste. E era isso que estava acontecendo com os discípulos. Se entristeceram. E Jesus estava dando uma palavra a eles. Eu não deixarei vocês sozinhos, órfãos, huérfanos, mas eu enviarei outro Consolador. A palavra grega, traduzida como Consolador, é Paracletos, cujo significado refere-se a alguém chamado para ajudar, encorajar ou interceder por outra pessoa. Assim, um Paracletos assemelha-se a um amigo que desempenha um papel de advogado ou consultor especial, ou ainda como um assistente que auxilia em momentos importantes. Então, esta palavra consoladora, ela tem um significado muito especial. Jesus estava dizendo, eu não vou deixar vocês sozinhos. Vocês terão alguém para lembrar vocês de tudo quanto vos tenho dito. Vocês terão alguém para vos fazer lembrar daquilo que eu ensinei. E vocês terão alguém que ajudará vocês e vos ensinará, vos guiará toda a verdade. Eu acho interessante aqui esta expressão, a um amigo que desempenha um papel de advogado, né? Quando você vai para um tribunal,
o seu advogado é aquele que fala em seu nome e responde em seu nome também. Olha a profundidade disso. Quando você vai para um juízo e você é réu, o réu não fala, a não ser que o juiz lhe dê a oportunidade da palavra. Dificilmente perguntas são feitas diretamente ao réu, mas elas são feitas a quem? Ao advogado. É o advogado que tem a procuração para responder em nome daquela pessoa. Não é assim? Tem alguém que já estudou direito aqui? Mais ou menos. O irmão Antônio está aí, firme na batalha. Então, agora Jesus está dizendo, o Espírito Santo falará e responderá. Ele estará com vocês, guiará vocês, ensinará vocês, ele representará vocês, auxiliará vocês. Olha, cadê o pessoal da mídia aí, os midianitas? Ajude aí, por favor. Romanos capítulo 8 e o versículo 26. Olha o que o apóstolo Paulo diz a respeito do Espírito Santo. E da mesma maneira também, o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Paulo está dizendo, nós às vezes não sabemos nem como pedir, nem como nos expressar, mas Ele é o Consolador, Ele nos ajuda, nos auxilia, Ele traduz aquilo que nós não podemos expressar em palavras ao Pai, Ele intercede por nós. Esse é o Espírito Santo. Outra coisa importante é que nós já falamos aqui também, a expressão outro Consolador designa o Espírito como uma pessoa. Irmãos, lembre-se que quando nós falamos sobre isso, esta palavra outro, ela tinha pelo menos 2 significados. O primeiro significado era outro de outro tipo, outra natureza, outra maneira. Mas o segundo significado era outro da mesma maneira, que cumpriria a mesma função, que estaria na mesma condição, outra pessoa, mas que desempenharia o mesmo papel. A expressão outro Consolador vem do termo grego allos, que significa outro, indicando assim a distinção dele em relação a outros indivíduos da mesma natureza, reafirmando a singularidade do Espírito Santo em relação às outras 2 pessoas da Trindade, mas também a sua igualdade com elas. Jesus está dizendo assim, eu vou para o Pai, mas eu não deixarei vocês sozinhos. Hoje Ele habita, amanhã Ele estará em vós. Ele vos fará lembrar das minhas palavras, Ele vos convencerá da justiça, do pecado, do juízo, vos guiará a toda a verdade, Ele será um consolador para vocês, alguém que estará presente, mas não de maneira diferente da que eu estive, mas senão que será da mesma maneira. Ele estará com vocês do mesmo jeito que eu estive com vocês. Ele estará no meio de vocês do mesmo jeito que eu estive vivendo no meio de vocês. Jesus está revelando o papel do Espírito Santo. Estará conosco, dentro de nós. Isso te alegra, meu irmão? Isso te alegra, isso te motiva, isso te faz dar glória, aleluia. Isso regozija a tua alma, irmão. Não há como um crente que tem o Espírito Santo dentro do seu coração não se alegrar com estas verdades, não se alegrar. Se não tivéssemos o Espírito Santo disponível, tudo seria diferente, mas Ele está disponível para estar dentro de nós. Já não precisamos mais que o sumo sacerdote vá uma vez ao ano sacrificar em nosso lugar. Cristo é o sacrifício perfeito. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Agora o acesso à sala do trono, disse o escritor aos Hebreus, está disponível, livre. A presença de Deus está disponível para nós por meio da pessoa do Espírito Santo que nos conduz e nos leva até Ele. Aleluia. Oh, bendito Deus, aleluia. Ponto de número 3. Não vos deixarei órfãos. A palavra grega para órfãos, presente em João 14:18, é órfanos. Quando Cristo morreu, os discípulos sentiram-se órfãos.
Deve ter sido difícil aceitar o fato de que o Senhor Jesus Cristo, o Cristo de Deus, estava morto. Imagine a cabeça dele, meus irmãos, de cada um dos discípulos. Os discípulos do caminho de Emaús ficaram entristecidos ao ponto de deixarem Jerusalém e irem para Emaús. Os discípulos voltaram às suas atividades. Eles realmente se entristeceram muito. Foi muito difícil assimilar o fato de que aquele que curou, salvou, libertou, andou sobre as águas, agora estava pendurado em uma cruz. Foi muito difícil. Realmente, eles não entenderam o propósito de Jesus, que não veio para ser um salvador político, mas um salvador espiritual, que veio libertá-los do poder do pecado. Nesta relação pessoal entre Jesus e seus discípulos, nosso Senhor garantia que eles nunca ficariam órfãos, desamparados ou desprezados, porque eles teriam o Consolador junto com eles. Irmãos, o crente nunca está sozinho. O crente nunca está sozinho. Nós não passamos por solidão, nós passamos por solitude, que é diferente, é bem diferente. Solidão é literalmente estar só. Solitude é ter esses momentos em que parecemos que estamos sozinhos, mas na verdade os olhos do Senhor estão sobre nós. A presença do Espírito Santo está dentro de nós, nos confortando, nos animando, nos fortalecendo. Eu já tive momentos em que dobrei meus joelhos e disse: Senhor, eu estou sozinho aqui. E vem a presença do Espírito Santo fortalecendo, levantando, e depois você levanta da oração e diz: meu Deus do céu, não falo mais que eu estou sozinho. Aquele momento que você acha que não tem ninguém para lhe dar um abraço, e o Espírito Santo lhe abraça quando você está buscando a presença dele. Os homens e as mulheres não estavam lá, mas ele é o Consolador. Ele não te deixa órfão nem órfã. Nós temos alguém sempre presente conosco. Eu lembro-me de um breve relato dos índios Cherokees. Alguém vai lembrar disso? Eu escrevi até no livro Transforme o Seu Jaboque em um Peniel de Deus. E o ritual de passagem da infância para a vida adulta dos índios Cherokees era que o filho, entrando no que nós chamamos de adolescência, era amarrado em uma árvore. E ele deveria passar toda a noite amarrado naquela árvore. Ali os perigos dos animais selvagens, insetos, todos os perigos estavam ali. E se ele suportasse aquela noite amarrado naquela árvore, ele agora não seria mais uma criança. Ele seria um adulto, um homem, não é? Só que tinha um detalhe. Enquanto aquela criança ou adolescente que entrando na vida adulta, porque nessas culturas, como no judaísmo, não existe adolescência, não existe essa transição, ou é menino ou é homem. Eles estavam amarrados ali com medo, escutando os barulhos, mas eles não sabiam que o seu pai estava de trás da árvore do outro lado, para cuidá-lo, para guardá-lo, para protegê-lo de todos os perigos. E é o Espírito Santo que está conosco. Às vezes nós passamos pelas tribulações da vida e não entendemos. Meu Deus, estou sozinho. Não, não está sozinho. Ele está ali do outro lado, cuidando da gente, nos fortalecendo, nos guardando, nos cuidando, nos protegendo, e nós nem sabemos de tantos livramentos que Ele tem dado a nós, não temos nem ideia de tanta coisa que Ele tem operado nos nossos corações, e nós não entendemos. Na verdade, só estamos vivos, só estamos de pé, porque Ele tem nos sustentado e nos guardado, porque Ele não nos deixou órfãos. Aleluia. Quem pode glorificar Deus por isso? Aleluia. Oh, Deus bendito, obrigado, Senhor, obrigado. Aleluia. Ponto de número 2, o Espírito habita os discípulos, ou nos discípulos. João capítulo 20 e o verso 22. Primeiro tópico que nós estudamos sobre, então, a promessa do Pai. Era uma promessa. Na primeira parte era só uma promessa de que
Jesus enviaria o Consolador. Quem era o Consolador e que não nos deixaria órfãos. Então nós já aprendemos sobre qual era a promessa, quem era o Espírito Santo, qual o papel que ele desempenharia dentro desta promessa e que dentro disso nós não estaríamos abandonados ou sozinhos. Agora nós vamos ver o cumprimento desta promessa em João capítulo 20 e o versículo 22. Os irmãos estão entendendo mais ou menos? Amém. Então é crucial considerarmos o contexto que envolve os versículos 21 e 22 do capítulo 20 de João. Nesta ocasião, o nosso Senhor apareceu ressuscitado e glorificado. Olhe para cá, Jesus não estava mais em carne. Ele agora não era um homem, ele estava se revelando como Deus, ressurreto e um corpo glorificado. A passagem bíblica onde se encontram os versículos 21 e 22 começa no versículo 19. Assim, o cenário em que Jesus se apresenta ressuscitado, com o corpo glorificado, remete tanto ao contexto anterior quanto ao imediato. O sentido de assoprou sobre eles. Eu fico imaginando o susto que não levaram, né, irmãos? Está lá reunido dentro de casa, daqui a pouco aparece Jesus vivo. Meu Deus do céu. Aí, lembra quando Jesus andou sobre as águas? É um fantasma. Oh, imagina o susto, irmão. Só que Tomé chegou a duvidar. Meu Deus do céu. Será que é ele? Ele não estava nessa reunião, depois ele vai aparecer. Mas será que é ele mesmo? Meu Deus, imagine as lendas daquela época, tanta coisa. E agora eles vão ter esta experiência de ter um encontro com o Senhor. A última vez que eles viram Jesus foi no jardim do Getsêmani, quando ele foi para ser preso. A não ser João e Pedro, que viram o Senhor posteriormente. Pedro, quando Jesus estava sendo para ser julgado, e ele estava negando Jesus, e a Bíblia diz que os olhares se cruzaram. João vai ver Jesus ao pé da cruz, mas os outros discípulos, eles viram Jesus a última vez só lá no jardim do Getsêmani. E agora eles estão tendo um encontro de novo com Jesus. Só que o Jesus que está aparecendo aqui não é mais o Jesus que foi preso no jardim. O Jesus que está aparecendo aqui não é o Jesus que foi julgado injustamente, que Pedro viu. O Jesus que está aparecendo aqui não é mais o Jesus que foi crucificado, que João e as mulheres estavam de frente a ele naquela cruz. O Jesus que estava aqui era o Jesus ressurreto, aleluia, com um corpo glorificado. É o que o apóstolo Paulo disse: onde está a morte, a tua vitória? Onde está a sepultura, o teu aguilhão? Aquele que não tinha pecado, a morte não pôde levá-lo, o pecado não pôde condená-lo, o inferno não pôde detê-lo. Por quê? Porque ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, o sentido de assoprou sobre eles o Espírito. O capítulo 20 do Evangelho de João contém um versículo que gera diversas interpretações teológicas divergentes. No entanto, a Bíblia de Estudo Pentecostal oferece uma observação significativa sobre a interpretação deste versículo. Ela esclarece que a palavra grega traduzida como assoprar é enfusao, a qual também aparece na versão grega da Bíblia, a Septuaginta, em Gênesis 2:7, significando o fôlego de vida. E é utilizada em Ezequiel 37:9, no contexto de assoprar os mortos para que vivam, lá no Vale de Ossos Secos. Portanto, a expressão presente em João capítulo 20 e 22 sugere que o Espírito foi soprado para trazer nova vida, indicando uma perspectiva de regeneração dos discípulos, como uma obra do Espírito ocorrida antes do dia de Pentecoste. Eu até anotei aqui, esta palavra enfusao também traz aquela conotação de infundir, de colocar dentro. Jesus estava soprando o Espírito Santo. Quando Jesus veio a esta terra, ele era o Deus divino entre nós. Mas quando ele envia o Espírito Santo é o Deus divino dentro de nós.
E essa é a diferença. Não quer dizer que um é melhor ou é pior. São funções diferentes. Jesus, Deus entre nós. O Espírito, Deus dentro de nós. Pensei que você ia glorificar a Deus agora. Ô, irmão, acorda aí, viu? Acorde aí, aleluia. Jesus, Deus entre nós. O Espírito, Deus dentro de nós. Ele foi soprado, o ruá, o vento foi soprado. A mesma palavra utilizada lá no jardim, quando Deus sopra o fôlego de vida sobre Adão. Jesus, ele vai soprar o Espírito Santo sobre os discípulos. Agora, irmãos, só para você entender uma coisa, isso não é doutrina, tá bom? Porque tem gente que fica soprando aí nos outros, aí derruba, né? É outra coisa, tá bom? É outra coisa, só para você ficar ligado aí. Tá? Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, tá bom? Não tem nada a ver com esse texto bíblico. Então, um episódio anterior ao Pentecostes. Então, aqui Jesus está entregando a eles o Espírito Santo. Então, lá no Pentecostes, o Espírito Santo já está. Vamos acordar em nome de Jesus? O Espírito Santo já está dentro. O que é o Pentecoste? Nós já vamos aprender, mas um breve resumo. Revestimento, o dínamos ou dunamis, o poder do alto, tá bom? Mas o Espírito já estava dentro deles. Em João 20, 22 também se lê, recebei o Espírito Santo. Esta expressão surge como consequência direta da menção a assoprou sobre eles, indicando que o Espírito Santo habitou nos discípulos daquele momento específico. A partir deste ponto, os discípulos tornaram-se nova criação, completamente regenerados e sendo governados, habitados e vivificados pelo Espírito Santo. Eu não vou aguentar, mas vou lhe perguntar, tá bom? Se Jesus soprou o Espírito Santo sobre os discípulos, e eles foram completamente regenerados, governados, habitados, vivificados e uma nova criação de Deus, será que nós temos o Espírito Santo verdadeiramente dentro de nós? Pela nossa regeneração, por sermos novas criaturas, por sermos vivificados. Ou seja, estávamos mortos em condenação eterna, agora o Espírito Santo nos vivificou. Efésios 2:11, 2:8, 2:1. Paulo vai falar sobre esta obra do Espírito que nos tira da morte e nos traz para a vida. Será que nós já fomos alcançados por esta obra espiritual, ser governados pelo Espírito Santo? Irmãos, nós estamos vivendo dias, e eu tenho falado algumas coisas sobre isso, em que muitos crentes querem um Jesus moldado segundo os seus gostos, um Espírito Santo que faça o que eles querem, reféns deles, uma palavra que não os contrarie. Pegam versículos isolados da Bíblia e confundem sua vontade com a vontade de Deus. Só que a obra que o Espírito Santo faz é nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. É nos fazer nascer de novo. E eu lhe pergunto, o Espírito Santo já fez esta obra em você? Ou você tem resistido à obra que o Espírito Santo quer fazer? Eu lhe pergunto, você tem prazer nas coisas espirituais? Você se deleita em viver o plano de Deus? Você ama mais o céu do que a terra? Porque quem nasce de novo não está focado nas coisas da terra, ama o céu, cumpre suas responsabilidades, mas o coração está lá. O desejo é estar lá. Isso são coisas que nos fazem pensar, porque esta obra não é para os discípulos que já morreram e estão com o Senhor. Esta obra também é para nós que somos discípulos hoje. Aleluia. Eu quero ser alcançado pela obra do Espírito Santo. Eu quero que o Espírito Santo tenha liberdade no meu coração,
de, se for necessário, me quebrar, me refazer, me moldar do jeito que Ele quiser fazer, não do jeito que eu quero fazer. Você tem esse desejo de ser dirigido pelo Espírito Santo? Dizer, Senhor, vou usar o Paulo aqui, né? Paulo está na luta aí. Mas com quem que eu vou casar, Senhor? Meu Deus do céu. Quem é ela, Elimar? Quem é ela, Elimar? De Deus nos dirigir completamente. Vou trabalhar, Senhor. Não vamos, tem coisa que não adianta espiritualizar, mas tem coisa que é importante perguntarmos a Deus. Senhor, é tua vontade isso que eu vou fazer? Esse trabalho, essa faculdade, este relacionamento, essa amizade? Porque são coisas que nos roubam de Deus e da sua obra, tá bom? Então é sempre importante, Senhor, é a tua vontade? Quem já perdeu o temor, não pergunta mais essas coisas, não é? Agora, quem tem temor de Deus e deseja ser dirigido pelo Espírito Santo, sempre pergunta, Senhor, é a tua vontade que eu vá? Senhor, se não for, não me deixa aí não. Não é assim? Posteriormente, o que ocorreu no dia de Pentecostes seria uma segunda obra distinta, capacitadora do Espírito Santo para os discípulos pregarem o Evangelho, começando em Jerusalém até os confins da terra. Então nós vemos aqui sobre o Espírito Santo habita nos discípulos. Vimos sobre a promessa e vimos o cumprimento. Agora nós vamos para o ponto de número 3, o terceiro tópico, onde nós estaremos aprendendo sobre a promessa do Pai no dia de Pentecostes, que é outra coisa, é um cumprimento de uma promessa de capacitação com uma função: pregar o Evangelho. E aqui eu já vou entrar num detalhe muito especial. Será que a capacitação do Espírito Santo sobre nós tem sido usada neste propósito de pregar o Evangelho? Porque nós vemos muita gente se promovendo com aquilo que recebeu de graça de Deus. Gente que está cobrando caríssimo o que de graça recebeu e por isso de graça dá aí. Hoje nós não temos o mesmo coração dos discípulos que entenderam que aquilo que Deus deu era para cumprir um propósito, era um meio, o poder, a capacitação e a graça que os levaria a um fim. O propósito de pregar o Evangelho, revelar Jesus, glorificar a Deus e alcançar almas para o reino dele. Agora, hoje, irmãos, nós temos visto outras coisas. É lógico que nós não podemos generalizar, nós temos os remanescentes, mas a maioria tem usado para benefício próprio aquilo que Deus deu. Isso é um perigo. Porque Atos capítulo 2 é um revestimento para pregar o Evangelho, não para ficar preso, não para usar para benefício pessoal de dinheiro, botar no bolso, encher a conta bancária. Não era para ter um nome conhecido, não é fama, não é nada. Uma coisa é quando Deus traz, irmão, Deus traz, Deus tira, Deus faz. Tem coisa que a gente nem sabe Deus está fazendo, porque o nosso coração não pode ser dominado por estas coisas. Deixe Deus promover aqueles que pregam o Evangelho. Agora, não podemos usar isso como meio para nos levantar a nós mesmos, nos promovermos, glorificarmos a nós mesmos, porque glória, honra e louvor somente ao Senhor Jesus Cristo devem ser oferecidas e dadas. Devemos lembrar dessas coisas. E quando nós entendemos isso, não importa quem vai pregar no culto, se é conhecido ou não, nós temos um compromisso de ouvir a palavra de Deus. Deus vai falar conosco. Onde houver 2 ou 3 ou mais reunidos no meu nome, ali eu estarei. Porque o nosso compromisso principal não é em ouvir quem é conhecido, é ouvir quem é cheio do Espírito Santo. Se Deus quiser levantar uma criança para pregar, vai pregar. Lembra? Se Deus usou uma jumenta, porque Ele não pode usar qualquer um. Devemos lembrar destas coisas. Então, o Pentecostes é o de repente.
O aparecimento de Jesus em João 20 refere-se ao período compreendido entre a Páscoa e o dia de Pentecostes. Após a ressurreição, o Senhor glorioso aparece aos seus discípulos. Na Páscoa, o Cordeiro da expiação foi sacrificado, sendo Jesus o Cordeiro de Deus, conforme estudado ao longo do trimestre. No entanto, 50 dias depois da Páscoa, que é o período chamado Pentecostes, era uma festa em Israel, e os irmãos sabem, celebrava-se a festa da colheita no dia de Pentecostes. Então Jesus foi crucificado na Páscoa, quando o povo de Israel estava celebrando sua saída do Egito e os sacrifícios eram oferecidos. Olha como Deus não faz nada fora do lugar. Nada fora do lugar. Os judeus sacrificaram o cordeiro. Deus veio e enviou o Filho como cordeiro de Deus para tirar o pecado do mundo. Agora, 50 dias depois, eles celebrariam a festa da colheita, o período de tempo chamado Pentecostes. Foi ao final deste dia, ainda não concluído, após Jesus ter feito a promessa de recebimento de poder, Atos 1:4 e 1:8, que de repente, em Atos capítulo 2, ocorreu um acontecimento extraordinário, o derramamento do Espírito Santo. Este derramamento aconteceu e nós cremos que ele continua acontecendo. Existem evidências na história da igreja, evidências nos dias de hoje, que esta obra ela é contínua e ela não cessou, tá bom? Nós cremos, nós somos continuistas, aleluia. O Espírito Santo que desceu em Pentecostes continua operando no meio da igreja. Ele foi dado em João capítulo 20, mas o poder do alto, a capacitação, ela vem em Atos capítulo 2. Ponto 2, já vamos partindo para o final da lição. E todos foram cheios do Espírito Santo. Observamos que durante o ato de conversão, o Espírito Santo realiza a obra da regeneração, o nascer de novo, ser gerado novamente. Contudo, desde que se dá esta obra regeneradora do Espírito, é necessário que os salvos sejam cheios do Espírito e revestidos de poder para testemunho do Evangelho. Assim sendo, especialmente no livro de Atos dos Apóstolos, os teólogos associam ser cheio do Espírito Santo ao batismo no Espírito Santo, como descrito quando dizemos: todos foram cheios do Espírito Santo e, consequentemente, começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito lhes concedia que falassem. Então o Espírito Santo desceu, o poder veio sobre eles, e aqui há discussões teológicas imensas, mas nós cremos que uma das evidências de que uma pessoa é cheia do Espírito Santo é o falar outras línguas, o dom espiritual. Ponto 3, e começaram a falar em outras línguas. É importante nós lembrarmos que 2 tipos de línguas foram faladas aqui em Atos capítulo 2. A primeira delas, outros idiomas foram falados. É por isso que a Bíblia diz que a multidão que estava ali se aproxima. E os gregos, os cretenses, e aí começa a nomear os povos que estão ali, eles começaram a entender as maravilhas de Deus, cada um no seu idioma. Então é claro, a primeira coisa que acontece é o quê? Cada um começa a entender as grandezas de Deus no seu idioma. Então essa capacitação, ela veio, e quem não falava grego começou a falar grego. Quem não falava espanhol começou a falar em espanhol, hermano. Quem não falava inglês começou a falar, e eles começaram, é um exemplo, né, irmão? Não tinha inglês naquela época, é um exemplo, tá? Eles começaram a falar em idiomas diferentes. Então, a segunda língua era a língua espiritual, que não era entendida, por isso que é língua estranha, porque não se tem a real compreensão, e para entendê-la existe o dom de interpretação de línguas, tá bom? Eu lembro-me do meu saudoso pai, que tinha um dom de interpretação de línguas.
E como Deus usava ele nos mistérios, irmão, era meio cabuloso, viu? Era meio cabuloso. Falava uma língua estranha que eu nunca vi alguém falar uma língua estranha parecida, até hoje. E Deus dava interpretação para ele, revelava a vida, só o CPF que não, irmão. Era um negócio tremendo. Era um negócio tremendo. Era tremendo. Então, línguas estranhas, idiomas e línguas estranhas. O batismo no Espírito Santo constituiu uma experiência profunda na vida dos discípulos já regenerados com Cristo, e essa experiência não se limitou àquele único dia. O cumprimento da promessa abrangeu toda a igreja nascente naquele momento e todas as gerações futuras até a volta de Cristo. O falar em outras línguas evidenciou esta obra capacitadora. Apesar de algumas pessoas compreenderem estas línguas nos seus próprios idiomas, eram na verdade expressões espirituais concedidas pelo Espírito que habitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eu me lembro de um testemunho de alguém foi algum irmão que contou que ele fazia uma faculdade essas faculdades que estudavam idiomas antigos, eu não lembro, se alguém souber o nome me diga, e eles estavam estudando sobre a língua dos assírios, e aí foi num culto, numa tarde da bênção, acho que lá para o Recife, lá para aqueles lados do Pentecoste, lá, né? Bênção de Deus. E aí diz que tinha um jovem na igreja que estava do lado daquele professor da faculdade que foi lá para conferir, que diz que tinha um movimento estranho e eles estavam falando umas coisas que parecia língua antiga. E de repente Deus toma um jovem que estava do lado, em qual idioma? Na língua dos sírios, das sírios. E aí começa a falar sobre Deus, e o professor começa a chorar, que Deus estava falando com ele no idioma que só ele saberia falar, e não tinha lógica uma pessoa simples daquela que estava ali falando um idioma daquele. Irmão, eu já ouvi testemunho de um judeu que entrou numa igreja bem simples, lá no interior do Rio Grande do Sul, e aí Deus toma uma irmã e começa a falar em hebraico na igreja. E aí, eu lembro de um congresso de missões que teve na nossa cidade, lá no interior daquela terra abençoada, e aí Deus toma um irmão no meio de um ginásio de futebol de salão que tinha as arquibancadas, a igreja cheia, e havia uma família de ciganos na igreja. Eu não sei lá na região de vocês, mas de onde eu vim, os ciganos têm um dialeto, e Deus toma aquela irmã para falar no dialeto daqueles ciganos. Ninguém entendeu, mas os ciganos aceitaram Jesus naquela manhã, e o nome do Senhor foi glorificado. Então, esta obra, muito obrigado, varão, esta obra é uma obra capacitadora. O Espírito que habilitou os discípulos a glorificar as grandezas de Deus. Eram línguas desconhecidas por quem falava, mas compreendidas pelos ouvintes. Assim sendo, as línguas mencionadas por Lucas são evidências físicas visíveis do batismo no Espírito Santo. Lembrando que quem estava falando estas línguas eram galileus, os roceiros, aqueles que moravam nas fazendas da época, homens simples, que não tinham estudos, mas que receberam a capacitação de Deus para poderem anunciar o Evangelho. Tanto é que quando Pedro se levanta, Pedro prega um sermão. Agora, não mais o Pedro que negou, o Pedro que fugiu, o Pedro que se acovardou, mas agora o Pedro que foi tocado pelo Espírito Santo e estava cheio do Espírito Santo de Deus. Agora o Pedro restaurado, regenerado, prega e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Porque tudo que Deus nos dá não é para nós, é em função de pregarmos o Evangelho de Cristo. Então, hoje nós aprendemos sobre a promessa do Espírito Santo. Qual era esta promessa? Aprendemos sobre o cumprimento da promessa e qual foi a obra que o Espírito Santo desempenhou. E aprendemos sobre a diferença desta obra em João capítulo 20 e Atos capítulo 2. Que uma coisa foi
a promessa do Espírito, e como Jesus deu o Espírito Santo a eles, soprou sobre eles o Espírito Santo no capítulo 20, versículo 22. E Atos capítulo 2, o que foi o revestimento do Espírito Santo, a fim de que fosse possível pregar o Evangelho a toda criatura. Nossa conclusão diz: a promessa do Pai tem a ver com a regeneração do pecado e com a capacitação do salvo para testemunhar do Senhor Jesus em todos os lugares. Essa promessa perpassa toda a Bíblia, se manifesta completamente em Pentecostes e está presente até hoje para todos os que se arrependem e creem no Evangelho. Até a volta do Senhor Jesus, a promessa do Pai pode ser manifesta na vida do pecador, regenerando-o na vida do salvo e batizando-o no Espírito Santo. Então, hoje nós aprendemos sobre a promessa do Espírito, que está disponível para nós. E você que não é batizado com o Espírito Santo, meu irmão, busque em Deus este batismo, peça a Deus, faça propósitos com Deus, creia no Deus que tem poder de te revestir, porque sua vida será completamente transformada quando você for revestido do Espírito Santo de Deus. Amém? Vamos orar, classe dos adultos. Você que está aqui que não é da classe dos adultos, se quiser orar, não é pecado também. Vamos orar? Mesmo sentado, irmão, que vocês daqui a pouco vão ter que levantar de novo, fique sentadinho mesmo. Vamos orar juntos. Pai, nós hoje aprendemos sobre a promessa do Espírito, suas funções, seus propósitos, a capacitação do Espírito sobre a vida dos primeiros discípulos, a obra que só o teu Espírito pode fazer no coração de alguém que se arrepende e crê no Evangelho. E nós estamos aqui nesta manhã e pedimos: Senhor, nós não queremos só estudar sobre isso, nós queremos viver esta realidade no meio de nós. Ajuda-nos a sermos cheios do Espírito Santo, a sermos revestidos do Espírito Santo, a sermos tocados, ministrados e valorizarmos a obra do Espírito Santo em nós. Capacita-nos para pregarmos o Evangelho a toda criatura. Visita cada coração nesta manhã, vai avivando, renovando e fortalecendo, e traz para nós aquilo que precisamos. A tua presença é o que pedimos em o nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia.